E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Amém? Quero que você guarde bem o versículo 9, onde diz a palavra de Deus assim: ó, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Quero que você pergunte aí para quem está do seu lado. Diga assim para ele: Deus está perguntando aonde você está. Vamos perguntar, me ajude na pregação do Evangelho. Meus irmãos, Deus planejou o homem, projetou o melhor lugar para esse homem, coloca esse homem lá no melhor lugar. E diz a palavra que na viração do dia, todos os dias ao entardecer, Deus passava pelo jardim. E agora Deus passa pelo jardim, e aonde está o homem que Ele criou e colocou? Estavam escondendo-se de Deus. Eles estavam se escondendo de Deus, sabe por quê? Porque desobedeceram. E aqui fica um recado para mim e para você, igreja do Senhor Jesus Cristo, nos dias de hoje. Quando vem o desânimo, quando vem aquela vontade de não estar na presença de Deus, de fugir da casa de Deus, quando vem aquela vontade de fazer qualquer coisa, mas não vem vontade de orar, não vem vontade de buscar, Deus está perguntando: meu filho, aonde você está? Filho, aonde você está? Deus nessa geração está perguntando para a sua igreja: aonde você está, minha igreja? Porque a igreja está na balada gospel, a igreja está no pecado, a igreja está se envolvendo a cada dia mais e mais no pecado, está se esfriando. A igreja evangeliza pouco, a igreja participa pouco das coisas que produzem salvação. A igreja está se divertindo, a igreja está se escondendo de Deus. Esta é uma verdade que dói falar, mas a igreja se esconde da sua responsabilidade. Qual era a responsabilidade daquele homem? Lavrar o jardim. Deus fez o jardim e colocou o homem ali para cuidar. Amém? Então, a partir de agora, nós vamos entrar na palavra. Filho, onde você está? Aleluia. Eu sei, meus irmãos e irmãs, que há momentos da vida que parece que não estamos vivendo aquilo que Deus planejou para nós. Alguém aqui já teve essa impressão? Estou passando por um momento tão difícil. Isso não é o que Deus planejou para mim. Eu já passei muitas vezes por isso. De pensar, não é isso que Deus quer para mim. Deus tem algo melhor para mim. São os tempos de perseguição, tempos de dificuldade. Irmãos que às vezes estão no emprego ganhando pouco, ele gostaria de ganhar mais. Não é isso que Deus tem para mim. E sempre vamos almejando algo melhor. Dizemos, não é isso que Deus tem para mim. Quero algo mais. E quando Adão e Eva, eles queriam algo a mais, algo desejável para os seus olhos, então eles pecaram. Não porque querer algo melhor seja ruim, não. Isso é bom, queira algo melhor. Mas não saia do lugar que Deus te colocou. Deus te colocou num lugar que, ainda que você possa pensar que está havendo dores, dificuldades, esse é o lugar que Deus planejou para você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, para nós captarmos o entendimento da mensagem que o Senhor tem mandado para hoje, para mim e para você, quero só ler mais uma vez, ainda aqui mesmo no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 17, aonde
o Senhor fala sobre aquilo que Ele determina para os seus filhos logo após eles terem desobedecido. E no versículo 17 diz assim a Escritura: e a Adão disse: por quanto destes ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela fosse tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Olha só como nós estamos literalmente encerrando esse capítulo, vendo que foi determinado, qual parte foi determinada ao homem, e a partir daqui muda a sorte do homem. E eu quero com isso que nós, igreja, venhamos aprender. Isso aqui, onde Deus amaldiçoa a terra, onde Deus diz: maldita é a terra por causa da tua desobediência, nós vamos a partir de agora entrar no propósito de Deus, porque Deus quer que você esteja no seu devido lugar, no lugar que Ele preparou para você. Amém? Você crê nisso? Deus quer pôr você no lugar que Ele planejou. Amém? Aleluia. Olha só ainda em Gênesis, capítulo 1. Quero que você leia. No versículo 27. Vamos ler desde o 26, para que entendamos melhor. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, de árvore que dá semente, servos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e a ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Olha só, meus irmãos, igreja amada do Senhor, Deus criou tudo isso. Deus sujeitou o homem, disse ao homem: domine sobre tudo. O Senhor nos deu autoridade sobre todas as coisas nesta terra, e viu Deus que isso era muito bom. Sabe o que é muito bom? É melhor do que bom. Sabe, não era bom, era muito bom. Era muito bom aos olhos de Deus que o homem dominasse sobre tudo que Deus criou. Mas o homem vai, pega tudo isso, troca por uma desobediência, deu ouvido à serpente. Olha só, quando Deus vai falar com o homem no capítulo 2, versículo 27, capítulo 3, aliás, Deus diz assim ao homem: por quanto destes, é no versículo 17, 3:17, e Adão disse: por quanto destes ouvido a voz da sua mulher, maldita é a terra por causa de ti. Olha só, irmãos, Deus amaldiçoa a terra, Deus lança algo negativo como punição para o homem, porque não deu ouvido a Deus. Nesses dias nós temos falado sobre a palavra de Deus, em cada igreja, em cada comunidade, em cada lugar onde um pregador, uma pregadora, onde alguém fala da palavra, é anunciar o reino de Deus, as Escrituras e os mandamentos do Senhor. Deus quer a sua igreja obedecendo a sua palavra.
terra não seja feita por maldição. Nem igreja do Senhor. Glória a Deus. Hoje nós vamos reservar aqui um tempo de oração. Mas eu quero que você, irmão e irmã, preste muita atenção nessa palavra, porque foi uma palavra que o Senhor nos tem enviado nesses dias. Deus quer colocar você no seu devido lugar. Amém? Aleluia. E enquanto eu orava nessa tarde, meditava na palavra, buscava, o Senhor me falou sobre o lugar que Ele me colocou e o lugar que Ele te colocou. Sabe essa casa onde você vive, essa família na qual você está inserido? Pois é, lá é o jardim que Deus te colocou. Um dia você nasceu nessa terra e Deus escolheu essa família que você vive. Sabe? Lá onde tem o cabeça, que é o pai, o marido, o esposo, onde tem uma mãe, onde tem filhos. Eu não sei se você lá é o pai, ou a mãe, ou o filho. Sei de uma coisa: esse lugar onde Deus te colocou, se você obedecer ao Senhor, ele será um jardim de Deus para você. Mas pastor, eu tenho sofrido lá nesse lugar que você está me dizendo que é um jardim. Então, a questão é que enquanto Eva foram colocados no jardim para cuidar, eles saíram do propósito por causa do egoísmo e do desejo. Diz a palavra que quando lhe foi ofertado o fruto, Eva olha e diz que a árvore era agradável aos olhos, ela era desejável. Então, por causa do seu desejo, da sua vontade, eles deixaram de cuidar do jardim e foram obedecer à voz da serpente. A voz do mundo hoje tem chamado a cada um de nós para tirar os olhos do jardim que Deus nos deu, e deixamos de cuidar da nossa família. Quantas pessoas preferem passar o fim de semana todo longe de casa porque não suportam estar no meio da sua família? Quantas pessoas querem estar em qualquer lugar, menos em casa, porque o meu marido não merece, porque o meu marido não é digno, porque ele xinga, porque ele grita? Quantos homens não querem estar em casa porque lá no bar é divertido, mas em casa a sua mulher é grossa, ela não é submissa? Quantos filhos não querem estar em casa porque os pais estão em pé de guerra? Quantos filhos não querem estar em casa porque a família não está do jeito que ele gostaria? Diz a palavra do Senhor, aqui no último versículo do capítulo 3, assim, no versículo 23, eu vou ler. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora formado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Esse capítulo é encerrado assim: o homem sendo expulso do jardim. Sabe para quê? Para lavrar a terra na qual ele foi formado. Quando o Senhor fala de família, muita gente só dá valor quando perde. Muita gente só dá valor para o pai quando ele perde. É como aquele filho pródigo lá de Lucas 15. Agora ele está longe do seu pai, longe da sua família. Ele padece necessidade e ele reconhece: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão. Quantos trabalhadores ali do meu pai, como é bom viver em família, por que eu saí dali? Essa parábola em Lucas sobre o filho pródigo fala sobre a família. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer que esse lugar onde Deus te colocou, Ele planejou para que você fosse uma delícia, fosse um lugar maravilhoso. E hoje o Senhor está nos chamando para isso,
Porque é muito fácil estar reclamando do filho, do pai, da mãe, deixarmos de cumprir o propósito de Deus. O propósito de Deus para nós é cuidarmos da família. Conheço quantas famílias que já batalharam juntos, que já fizeram obras de Deus juntos, que já juntos se alegraram, passearam, e hoje estão desunidas, separadas, porque saíram do lugar que Deus planejou. Satanás tem soprado nos ouvidos das pessoas. Muita gente acha que o adultério é melhor do que o seu casamento. Perdem a mulher, perdem os filhos. Quantas pessoas abandonam o marido e filhos? Quantas pessoas estão dentro de uma casa, mas o pecado vai cercando, vai envolvendo. Cada um de nós estamos sujeitos a isso. E isso é o que Satanás tem usado para acabar com a alegria de homens e mulheres, de famílias inteiras, inclusive homens e mulheres de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: que o Senhor, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando o Senhor nos chama para a sua casa, a palavra de Deus ela é enviada exatamente com o propósito de me colocar no meu lugar e de colocar você no seu lugar. E se nós dermos ouvido para essa palavra, não importa a situação que você esteja, Deus vai colocar você no seu devido lugar. A palavra de Deus em João fala sobre um homem chamado Lázaro. Lázaro estava doente, não era da vontade do Pai que ele morresse. Mas diz a palavra de Deus no capítulo 10 de João, que naqueles dias Lázaro veio perecer. E para qualquer um de nós nos dias de hoje, sabemos que quando morre um ente querido nosso, é necessário que imediatamente no primeiro dia providenciar as papeladas, porque nós temos que providenciar o sepultamento. Quantas pessoas morrem? Já se sabe que é necessário que o velório dure poucas horas, porque a pessoa estava inchada, já estava lá, às vezes até em coma, e a partir do momento em que ela entra em óbito, já começa a ser consumida. E você tem que providenciar como familiar o enterro logo, porque no terceiro dia ninguém mais consegue chegar perto. Então no segundo dia essa pessoa tem que estar bem enterrada, porque no terceiro dia já cheira mal. Diz a palavra de Deus em João capítulo 10, que Lázaro estava morto há 4 dias. E esse é um dos milagres que o Senhor Jesus realizou para mostrar para mim e para você que quando estamos num lugar que não é da vontade dele, não importa, porque talvez hoje alguém aqui está pensando, mas na minha situação não tem mais jeito, e eu já pensei nisso muitas vezes na minha vida. Pensei, não tem mais jeito, agora chegou o fim, acabou, eu estou perdido, finalizado, não há saída. Lázaro nem tinha a oportunidade de pensar nisso, ele estava morto há 4 dias. E uma pessoa morta há 4 dias, meus irmãos, os bichos já não estão mais saindo pelo nariz e pela boca, sabia disso? Eles já começam a causar perfurações pelo corpo. No 4º dia, sim, já começam a brotar certas úlceras e feridas, e o cheiro é insuportável. E diz a palavra de Deus que no 4º dia Jesus chega diante daquele sepulcro, e ele manda que os seus discípulos tirem a pedra, e ele grita bem alto, dizendo: Lázaro, sai para fora. E o Lázaro ressuscitou, e ele saiu para fora, estando morto, enfaixado, 4 dias. Eu não posso te explicar esse milagre, mas eu creio, e a palavra de Deus não mente, e Lázaro saiu para fora. E o Senhor hoje está nos chamando para fora, para fora. Talvez esteja doendo, talvez esteja difícil, você veja sua família sendo consumida, você esteja vendo desunião, você esteja vendo que a fé já enfraqueceu, você olha e não vê nenhuma chance de restauração.
Mas o Senhor está dizendo para você: sai para fora dessa caverna, sai para fora dessa cova, sai para fora. A palavra do Senhor declara bem específico que Ele grita um nome, dizendo: Lázaro, sai para fora. E há algo tremendo aqui, irmãos, que nós podemos aprender, porque morto houve. Talvez você vai me dizer: morto não houve. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela pode alcançar até os ouvidos de um morto. Então eu quero que hoje você tome posse dessa palavra, porque Deus quer te colocar no seu devido lugar. Talvez você esteja chorando, talvez você já tenha desistido, mas a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela fala sobre o homem, sobre a mulher e sobre o filho. Ao homem Deus diz: eu vos dou autoridade, domine sobre os peixes, sobre o mar. Nós vemos hoje muitos homens dizendo: eu não aguento mais o meu filho disse que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Porque quando Adão pecou, o homem perdeu a autoridade, sim. Mas em Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, e nós estamos em Jesus, Ele nos dá autoridade. É assim que diz o Evangelho, em Mateus, em Marcos e em Lucas. O Senhor Jesus registra essa rica mensagem dizendo: estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos. Agora, irmãos, a autoridade não é mais somente sobre os animais, sobre as árvores, sobre as plantas, não. O Senhor nos dá autoridade sobre os demônios que assolaram a humanidade, até aquele momento em que Jesus grita bem alto ali na cruz, dizendo: está consumado. E meus irmãos, ali o Senhor Jesus, quando Ele derramou o seu sangue, Ele ressuscitou, Ele estava dando para mim e para você autoridade. E nós não precisamos mais ficar morrendo debaixo de maldições, debaixo do pecado, debaixo da assolação do diabo. E muitas vezes nós temos que passar por um choque para ver se acordamos, passar por algo onde precisamos levantar. E quando o Senhor diz para Adão: sai do meu jardim, vai lavrar a terra daquela que você foi tirado, vai suar, vai comer do suor do teu rosto. É isso, irmãos. Precisamos passar por dores, por vergonha, por sofrimentos para despertar. Mas o Senhor não te criou para que você fique debaixo do sofrimento, Ele não te criou para que você fique debaixo da derrota. E isso que nós vemos hoje dentro de muitas casas e muitas famílias é consequência do pecado, é consequência da desobediência. É tempo de nós olharmos com obediência, com amor, com temor para a palavra de Deus. Então Deus vai te colocar no seu devido lugar. Quem aqui gostaria de estar no seu devido lugar? Aleluia. Eu creio que você quer estar nesse lugar. Mas sabe, irmãos, estar no lugar que Deus planejou não é como o mundo está pregando aí fora. O Senhor, Ele nos promete vida abundante. Não é assim? Lá em João, capítulo 11, Jesus diz: eu sou o bom pastor, vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E muitas vezes a religião, e aquela mulher, quando Deus disse assim: por quanto desses ouvido a voz da tua mulher e não me ouviste, maldita é a terra. E naquele momento aquela mulher simbolizava a religião. A religião hoje tem dito assim para você: vida abundante, você terá muitos carros, você vem para a igreja, depois de amanhã você é um empresário bem sucedido. E eles denominam isso como vida abundante, mas vida abundante é a vida longe do pecado, porque para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras de Satanás. Ele quer nos tirar do jugo do pecado, dar uma vida realmente abundante em todas as áreas, não somente você ter dinheiro no bolso. Muita gente está aí com dinheiro no bolso, com o melhor carro e com vontade de se matar, porque não tem alegria, não tem vida abundante. Vida abundante é vida com Jesus. Vida abundante são as delícias de Deus na tua vida, você orar e ver o milagre acontecendo. Amém? Quando você me diz isso, que você quer realmente estar no lugar que Deus planejou para você, o Evangelho que nós vivemos,
que o Senhor nos proporcionou. Ele diz assim que há um caminho estreito e há uma porta estreita, e o caminho largo ele leva para a perdição, mas o caminho estreito ele nos leva à vida eterna. E o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, porque se Adão tivesse naquele dia negado o seu desejo, a sua vontade, ele não tinha dado ouvido à voz daquela mulher. Então o Senhor nos convida para quê? Para que muitas vezes venhamos dizer não à nossa vontade, porque quando eu faço somente a minha vontade, eu estou caminhando para o pecado e para a destruição. E quantas vezes, irmãos, já no Evangelho, que a minha família quase está afundando, se perdendo, porque eu não consegui dizer não para os meus desejos. E quantos são os cristãos que hoje não conseguem dizer não para os seus prazeres? E eles se alegram por um instante, mas depois são dores, as consequências são terríveis sobre a vida deles, sobre a sua família. E quantas vezes eu mesmo já prejudiquei a minha família, porque não soube dizer não aos prazeres. E o Senhor não quer isso para a sua igreja. Ele quer que tenhamos vida abundante. Ele me quer no meu lugar de homem, de pai, de homem de Deus, de autoridade, de oração, de conhecimento da palavra, conhecimento de Deus. E para que nós venhamos estar aonde é a vontade de Deus, olha só o que diz a palavra de Deus em Lucas no capítulo 22. Eu quero compartilhar com você as palavras de Jesus. Nós já vamos encerrar essa mensagem. Eu gostaria que você fosse para casa entendendo que Deus quer o melhor sim para você, e esse melhor não é conforme você planejou. Aleluia. Lucas no capítulo 22, Jesus no Getsemane, capítulo 22, diz a palavra de Deus, aleluia, no capítulo 22 de Lucas, no versículo 41, Jesus se retira para orar, e diz no versículo 41, e apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Olha só, meus irmãos, o momento em que Jesus vivia, ele, em oração, ele sabia que agora ele caminhava para a cruz, e agora Jesus entendia que ele seria assim morto, e agora o Senhor Jesus já entrava em agonia. Você pode ler o próximo versículo, que ele orava mais intensamente. Então Jesus chegou a suar sangue, de tanto que era a sua agonia, porque ele sabia da dor da morte de cruz. Jesus, que já havia sofrido açoites, ele sabia, aliás, ele não tinha sofrido, ele sofreu isso na cruz, mas agora Jesus, depois dessa oração, ele sabia que já vinha a caminho aqueles que o haviam de prender. Ele sabia que era a sua última oração em liberdade, e aquele que o traía já chegava com uma multidão, e Jesus, já sentindo aquela agonia, ele ora: Pai, se quiseres, passa de mim esse cálice, mas cumpra-se a tua vontade. E agora a vontade do Pai, Jesus já sabia, era a vontade do Pai, que Jesus fosse lá na cruz, por mim e por você. Amém? Mas também Jesus sabia que a vontade do Pai, a qual por esse caminho o levaria até a cruz, também era a vontade do Pai, que Jesus, a partir daquele momento, recebesse um nome que está sobre todo nome. Amém? E que ao nome de Jesus todo joelho se dobrasse, e o Senhor Jesus se entrega à vontade do Pai. Meu irmão, minha irmã, o Senhor te chamou com um propósito, te colocou num jardim, e Ele está esperando que você diga: Pai, se cumpra a tua vontade. E se Deus te colocou nesta família, onde Ele te colocou, é da vontade do Pai, que lá você seja um filho conforme a vontade de Deus, que lá você seja uma esposa conforme a vontade de Deus, e que lá você seja um homem e um pai conforme a vontade de Deus. Quem aqui está disposto a estar no lugar que Deus planejou para você?
E o seu lugar dentro dessa família é orando, intercedendo, não é desistindo. O seu lugar dentro dessa família é ser mulher submissa, é ser homem que cuida, homem que vai lavrar, que vai cuidar da sua família. Adão desobedeceu, não lavrou, não cuidou do jardim. Que tipo de cristão é você? É o que vai cuidar da sua família? Ou é o que vai pensar nas suas vontades e nos seus desejos? Que tipo de mãe você é? A que vai educar os seus filhos conforme os princípios de Deus? Ou a que vai somente realizar os seus desejos, vontades, esbravejar e sofrer a consequência? É incrível, irmãos, que naquele momento de dor, Jesus disse: Pai, todavia cumpra-se a tua vontade. Quando Satanás vem nos tentar, você vai ficar aí sofrendo, deixa eu ver se sendo submissa. Vem soprar para as mulheres para ver, joga tudo para o alto. Quantas mulheres traídas por aí, o inimigo está lá dizendo: joga tudo, arruma outra. Não, quando a mulher deixa o seu marido, quando Satanás já entrou no meio do casal, ela vai largar ele para ir lá sofrer com ele. Eu vou dizer isso porque o inimigo quer destruição. E muitas vezes as pessoas pensam que o mandamento de Deus é só porque Ele quer controlar a sua vida. Ontem eu conversava com um casal. Quantas pessoas não entendem que Deus quer evitar problemas na sua vida? Quando Ele disse: olha, não coma daquilo ali, Ele não queria somente controlar a vida do homem, mas Ele queria o melhor, Ele queria poupar. Quando Deus diz para a mulher e para o homem que devemos casar uma vez, o Senhor está poupando você. Imagina você na sala da sua casa, os seus filhinhos, com a mulher linda que Deus te deu, e chega outro cara lá fora, vem visitar os filhos. É o ex dela. É difícil isso, né? Deus quer evitar isso. Sabe você, moça, bonita, serve a Deus, quando Deus fala para você orar, você: mas eu quero namorar, já tem 15 anos. Deus está falando: filha, vai orar, espera o tempo. Ele está querendo evitar que você se apaixone, se entregue. Ele está querendo evitar que você, daqui uns dias, esteja criando um filho sem pai, sem marido. Deus está pensando em você, porque Ele quer que a sua vida seja uma delícia, seja um jardim, seja não o prazer do pecado, mas o prazer de servir a Deus. Porque o prazer do pecado ele dura um momento, mas o adúltero ele sofre e chora porque jogou a família fora. A mulher que não cuida dos filhos sofre e chora porque largou na rua para ficar vendo a novela, e depois ela vai chorar pelos filhos porque não educou. O prazer do pecado ele dura um momento, mas depois é só dor. Mas o prazer da santidade ele te leva para a presença de Deus. E a santidade, o mundo quer dizer: não, esses crentes dizem que você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Irmão, a palavra de Deus não fala nada disso. Ela diz: filho, não sofra, filho, não arruma problema. Se você casar 2, 3 vezes, cada vez vai ser um problema maior que o outro. Você vai brigar com a de agora, porque adiante vai ficar te ligando para pedir pensão. Jovens homens aí, viu? Cuidado com esse prazer que vai durar alguns minutos, mas o resto da vida você vai pagar pensão. O restante da vida você vai ter que aguentar a sua esposa batendo o telefone, brigando porque a outra, a ex, está ligando para pedir a pensão, e você vai ter que deixar de comprar alguma coisa para ela porque você tem que dar a pensão. E Deus quer evitar isso. Amém? A santidade ela traz um prazer inesgotável, mas nós gostamos de sofrer. O homem gosta de sofrer. A pessoa quando briga com o seu parente, com o seu irmão, sai cheio de razão. Falei mesmo, falei a verdade, porque eu sou crente, mas não sou bobo. Comigo é assim, eu falo mesmo. Vai comigo assim, pisou na bola, eu falo um montão e ele fala um montão. Mas depois ele tem que passar o desprazer. Sabe quando chega o Natal, reúne toda a família e ele morre de vontade de estar ali junto? Aí ele tem que dizer assim: eu vou poder ir porque obrigado, briguei com o cunhado,
Não, mas não foi gostoso, não falou um montão, e agora? Agora você vai perder o prazer de estar na comunhão. Quantas pessoas têm jogado fora as delícias de Deus por causa do prazer de 10 minutos? Quantas vezes eu já fiz isso, irmãos? O Senhor quer que a gente venha se arrepender, porque Ele vai te colocar no lugar onde Ele planejou. O Senhor me tocou ainda para ler um versículo com vocês, antes de nós orarmos. Ele está aqui em Êxodo, no capítulo 2. E eu gostaria muito que nós entendêssemos isso. Meus irmãos, Satanás, ele quer acabar comigo e com você, mas ele não pode. E o mundo, ele quer consumir a igreja. O mundo quer engolir a igreja e dizer que somos um bando de fanáticos, e se levanta, e quantos são aqueles se levantando contra a igreja e colocando o homem fora da vontade de Deus, né? O mundo hoje aprova, né? E está lá, homem casando com homem, mulher casando com mulher, saindo do propósito de Deus que diz: crescer e multiplicar-vos. Não é assim? E a televisão vai enchendo a mente do ser humano, e as novelas, né? Incentivando que o adultério vai trazer felicidade, e a cada dia que passa inventam algo novo, e vão dizendo que o mundo é moderno, o mundo mudou realmente, o mundo mudou, o mundo está mudando para pior, não é verdade? A violência aumentando, né? Quantas famílias agora formadas por 2 homens que não jamais vão gerar um filho, porque estão fora da vontade de Deus. Aliás, eu conheço um irmão, estive lá no Ministério Água no mês passado, coisa tremenda. Conheci lá um irmão, e ele veio contar o seu testemunho, dizendo que a família dele já vinham de macumbaria, serviram há tanto tempo, né, aqueles caboclos e orixás, e tinha lá pombagira, tantos demônios que eles serviram. Então, por causa disso, os casamentos na família não davam certo, eles eram muito entregues às carnalidades e envolvidos com a prostituição, com aqueles demônios que baixavam neles, e aí era aquela bagunça. O homem lá, o pai de santo, ficava com outras mulheres, e às vezes até com outros homens, porque estavam possesso por um demônio. Isso é demônio, não é? Isso aí que as pessoas pensam que é: baixou o santo, que santo que é? Um demônio, espírito de prostituição, isso aí que eles chamam de pombagira. E ele, aos poucos, foi influenciado por esse demônio, e conheceu jovens e bagunçou, ia para as noitadas, para as praias, orgias, com homens, com mulheres. Ele acabou ficando tão preso a isso, que só se relacionava até sexualmente com homens. Mas um dia falaram de Jesus para ele. Ele veio para Jesus. Quando ele encontrou Jesus, ele queria ser agora um gay feliz, né? Quem sabe Deus ia colocar um homem abençoado na vida dele, ele pensando lá, mas ele vai conhecer a palavra de Deus, e ele entendeu isso. E ele lembrava que cresceu no meio de uma família tão grande. Ele agora já com quase 40, ele não tinha filho. E lá na casa de Deus, primeiros cultos que ele foi, recebendo oração, o Senhor lhe disse que lhe daria um filho. E naquele momento ele falou que reacendeu um sonho dentro da vida dele, porque ele já tinha se esquecido disso. Ele adorava crianças, mas ele tinha se esquecido que ele era um homem, ele podia ser um pai, ter um filho. E quando ele chega na casa de Deus, o Senhor lhe diz: eu lhe darei um filho. Mas ele tinha aqueles trejeitos, aquele jeito afeminado, ele tinha uma fama na cidade, uma má fama. Ele era a bicha da cidade, sabe? Ele era o cara que, né, os homens tinham vergonha de andar com ele, porque o homem não gosta muito de andar do lado, né? Não é preconceito, é uma prova. E a mulher não ganhava casar com aquela bichinha lá. Não vai ser assim, não é verdade? A mulher sonha em casar com um cara fortão, mais forte que eu, não é verdade? Bonitão, né? Com aquela voz de trovão, porque Deus fez assim. Está lá em Gênesis 1:22. Deus criou o homem, macho e fêmea os criou. Deus disse: multiplicai-vos. Então não é assim? O casal se une, quer ter filhos, e agora aquele jovem chega na igreja e Deus desperta
nele, o sonho que estava ali escondido por aqueles demônios. E ele foi para a casa do pai, hoje ele é pai, tem uma família, uma esposa bonita, tem filhos, alegre. Deus colocou ele no lugar que Deus tinha planejado para ele. Satanás quer te tirar do lugar que Deus planejou para você, mas Deus te põe de volta lá. Amém? E em Êxodo, no capítulo 2, a palavra nos fala sobre o povo de Israel. Deus queria colocar aquele povo numa terra que manda leite e mel. Amém? Quem conhece aqui a história do povo de Israel? Moisés liberta o povo, Deus vai à frente, né? E no capítulo 1 de Êxodo, diz assim a palavra de Deus, no versículo 7: os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique. E aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades e tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se empadavam por causa dos filhos de Israel. Meus irmãos, eu quero dizer para você algo que é profético sobre a igreja. Satanás todo dia inventa uma moda e levanta um artista famoso e levanta uma pessoa para estar contra a igreja, e alguém para colocar um escândalo, e lança derrotas e tropeços. Mas irmãos, quanto mais ele se levanta, mais a igreja cresce, porque Deus chamou a igreja para estar no lugar de honra, e Ele chamou você para isso. Deus quer colocar você no lugar para que você possa orar pela sua família, a sua casa ser uma família abençoada. Levante-se. Quanto mais o inimigo te aflige, mais Deus está querendo que você se levante, porque Ele vai te abençoar. Primeira coisa, quando você lê em Gênesis capítulo 1, 22, Deus cria o homem e Deus os abençoou, dizendo: crescer e multiplicar-vos. Meu irmão, desde o princípio Deus criou o homem, Deus te abençoou. Você é abençoado. Você é abençoado. Esqueça as maldições que lançaram contra a sua vida, contra a minha vida, contra a nossa vida. É tempo de nos levantarmos. É tempo de estar no lugar que o Senhor te colocou. Amém? Tome posse. Entre nesse lugar que Deus te chamou. Seja pai de oração. Deus tem me chamado para isso nesses dias. Ah, mas eu errei muito. Deus tem me chamado para consertar. Conserte o erro. Peça perdão, se humilhe. Você, irmã, conserte. Peça perdão. Se levante. Tome o seu lugar. Se até agora você criticava o seu filho, a partir de agora volte para o seu lugar, dizendo: eu vou ser uma mulher de oração. Amém? Se você estava magoada, saia. Deus não te chamou para estar nesse lugar. Ah, eu estou magoado, eu estou triste. Não. Deus te chama para ser mulher de oração. A oração conserta. Estar magoado, estar triste, estar desanimado não conserta nada. A oração conserta. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.